Olá, alunos. Vamos iniciar a nossa quarta aula sobre equações diferenciais parciais e séries. Hoje nós vamos falar sobre as equações da onda e de Laplace. Na nossa primeira questão, nós temos: considere a equação de cordas vibrantes, onde nós temos 9u, derivada segunda de x em relação a x, que é igual à derivada a u, derivada segunda em relação a t, sendo o x no intervalo de 0 a 5 e o nosso t maior que 0. As condições para u quando x for 0 é que u, né, e as condições aqui é igual à mesma condição quando u quando o nosso valor de x for igual a 5, certo? Então, aqui a gente faz uma comparação quando, na nossa primeira derivada em relação a x, quando esse x for 0, e quando esse x, né, na nossa derivada em relação a t, quando o nosso x for 5. Aqui a gente tem o nosso u, onde o t for igual a 0. Quando esse t for igual a 0, a gente tem o seno de px dividido por 5, e quando o nosso t também for igual a 0, quando nós estivermos realizando a primeira derivada de t. De acordo com o que foi dito acima, analise as afirmações abaixo e verifique quais delas estão corretas, né? Então, aqui a nossa primeira pergunta é: o coeficiente A ao quadrado igual a 9 é dado pelo coeficiente entre a tensão e a massa da corda. Então, a gente consegue ver isso na aula, durante a explicação que a professora vem dando, que essa afirmação é correta. A constante é dada por A ao quadrado, que é igual a tensão dividida pela massa da corda, onde T representa a tensão e P representa a densidade, né? A massa sobre o comprimento da corda. Então, essa nossa primeira informação, essa nossa primeira frase é verdadeira. Já quando a gente vai para a nossa segunda frase, onde ele diz que quando nós estivermos realizando as derivadas, que esse t for igual a 0, nós temos o seno de π x dividido por 5, e essa seria uma condição de contorno de uma EDP dada. Essa afirmação está errada. E onde é que está o erro dessa informação? A condição, quando o nosso valor de t for substituído por 0, é uma condição inicial. Ou seja, uma vez que o nosso tempo seria igual a 0, seria o ponto inicial da nossa fórmula, porque aí nós vamos poder trabalhar com tempos iniciais e finais em relação às nossas problematizações. Então, quando o nosso t for igual a 0, seria aí a nossa condição inicial e não a nossa condição de contorno de uma EDP. Na nossa terceira frase diz: quando nós estivermos realizando a primeira derivada em relação a t, quando esse t for igual a 0, diz que a velocidade inicial da corda é igual a 0. Isso está certo. Essa definição está correta, porque aí a gente está fazendo a relação do tempo com a velocidade. Então, se o meu tempo inicial é 0, então significa que a minha velocidade inicial também é igual a 0, ou seja, é o início do movimento da corda. Né? Então, aqui a gente tem que a nossa primeira derivada de t, quando o nosso t for igual a 0, é a derivada de u em relação a xt em relação ao tempo, logo a velocidade. Então, de certa forma, a explicação que eu dei é mais clara. Por quê? Porque se a gente tem o nosso tempo, né, a gente está fazendo a primeira derivada, estamos identificando que o nosso tempo é igual a 0, significa que o nosso processo de movimentação começou. Então, se o meu instante é 0, a minha velocidade também vai ser igual a 0. É o início do processo que a gente está desenvolvendo. A nossa quarta frase diz o seguinte: quando nós fizermos a nossa operação, quando o nosso x for igual a 0, vai ser igual quando a gente também fizer a substituição igual a 5. Isso descreve as condições iniciais de uma corda. Isso está errado. Essas não são as definições que determinam as condições iniciais. São condições de contorno.
né, da equação e descreve como as extremidades da corda estão fixadas. Então, nessa primeira atividade, nessa primeira questão que nos é apresentada, aqui ele já nos chama a atenção para algumas especificações, ou seja, é necessário que você, dentro das suas anotações, observando a aula que foi apresentada pela professora, identifique quais são as condições iniciais do movimento de uma corda, quais são as condições de contorno de movimento de uma corda, para que você consiga fazer essa identificação de quais são os elementos necessários na equação de início desse movimento e quais são as informações necessárias para o contorno dessa mesma equação. Então, essas informações você precisa para que, dentro do processo de leitura, você já consiga identificar quais informações se referem às condições iniciais e quais informações se referem ao contorno, certo? Na nossa segunda questão, nós temos o seguinte: considere uma corda elástica de comprimento de 3 metros e a densidade de 0,5 quilos dividido por M, né? A relação entre o peso e a densidade. Sujeita a uma tensão de 2 newtons, em que o nosso T seja igual a zero, ou seja, o nosso tempo é igual a 0 segundos. A corda esticada encontra-se esticada, presa em duas extremidades, em seu repouso. Sabendo que a função que dá a posição inicial da corda é dada na figura abaixo, no gráfico que nós temos aqui, encontra a equação de onda que descreve a propagação da onda nessa corda, bem como as condições iniciais de contorno. Então, a gente vai fazer a interpretação dessa montagem, certo? Através das informações gráficas e das informações que nos foram atribuídas no texto. Então, iniciando os nossos trabalhos, é necessário que a gente comece calculando o valor do nosso A ao quadrado, certo? Que refere-se a essa relação entre tensão e densidade. Então, a gente tem aqui que o nosso A ao quadrado é igual à nossa tensão, dividido pela densidade. O nosso T corresponde a 2 newtons, que é a tensão da corda que nos foi apresentada, não é isso? E a nossa tensão, a nossa densidade é de 0,5, né? A densidade da massa por comprimento. Então, obviamente, a gente vai fazer aí as nossas devidas substituições. O nosso T é igual a 2, a nossa tensão é igual a 0,5. Então, aqui a gente faz a multiplicação por 10, para a gente tirar esse número decimal aqui de baixo, fica 20 dividido por 5, então o nosso A ao quadrado é igual a 4, certo? Então, esse seria o nosso primeiro valor identificado. Fazendo as demais observações aqui, né, com as considerações iniciais, logo, a partir dessa informação, a gente identifica que ela é uma EDP, que é dada pela formatação original que nós temos. Ou seja, essa é a fórmula padrão para que a gente identifique uma EDP relativa a essa questão de ondas, ok? E a gente conseguiu identificar que o nosso A ao quadrado corresponde a 4. Então, a gente faz aqui a nossa substituição para complemento da função. Essas seriam as condições iniciais, ou seja, quando o nosso U, quando nós fizermos as derivações e quando o nosso T for igual a zero, o resultado vai ser 3 cosseno de π x. Essa seria a posição da corda no instante inicial, ou seja, quando ela está totalmente esticada, sem nenhum tipo de vibração, certo? Então, a gente vai fazendo aí as devidas anotações sobre as informações que nos foram apresentadas no enunciado da questão e também na visão do gráfico. A equação da reta que passa pelos pontos 0 e 0, que é esse aqui, e também ela passa pelos pontos 3 e 4, certo? Então, aqui a gente tem os dois pontos de origem dessa reta, já que ela encontra-se totalmente esticada e em repouso, ou seja, não existe nenhum tipo de vibração agindo sobre essa corda no momento. E aí a gente prossegue com a nossa resolução de cálculos, onde a gente vai identificar, né, o nosso instante final menos o instante inicial, fazendo as nossas relações sobre essas informações, né?
Então, o que é que a gente tem? O nosso ponto final, onde essa reta passa por fim, seria o nosso ponto 4 de acordo com o gráfico, né? Aí a nossa reta de x final seria o nosso 3, a nossa reta, o nosso x inicial seria 0, ou seja, na reta de x a gente inicia que a nossa linha, ela parte de 0 e vai até 3. Já quando a gente vai identificar na reta relativa a y, a gente identifica que ele parte de 0 e vai até o número 4. Né? E aí a gente faz a identificação dos pontos finais menos os pontos iniciais, certo? A gente volta lá para aquela representação física, onde a gente aprende velocidade, tempo, então a gente sempre começa do final para o inicial, ok? Fazendo as devidas substituições, a gente tem 4 menos 0 e 3 menos 0, nos dando o valor de 4,3, certo? Quando a gente faz aqui as nossas devidas substituições, a gente fica com o valor de y igual a 4 terços de x. E aí a gente começa a continuar. Então, identifiquem que existe uma regularidade no cálculo a ser resolvido, certo? Quando a gente precisa identificar essa questão da velocidade dessa onda, quando ela começa a oscilar e etc. Então, a gente observa toda a escala de resolução, que é uma escala padrão para resolução, para que se a gente encontrar um trabalho parecido com esse, a gente saiba quais são os procedimentos sequenciados que a gente precisa realizar para a resolução do nosso problema. Então, quando nós estivermos realizando as nossas derivadas, que o nosso t for igual a zero, então o nosso valor vai ser 4 terços de x. Quando nós realizarmos a primeira derivada de t, quando esse t for zero, a velocidade da corda no instante inicial, obviamente, também vai ser igual a zero, porque não existe nenhum tipo de vibração nesse movimento. E aí, as nossas condições, o nosso L seria igual a m, a 3m, e aqui a gente tem algumas notações, certo? Que são feitas, que também são notações padrões relativas à questão das extremidades de uma corda, certo? Então, aqui a gente tem as anotações que seguem como padrão, então a gente vai fazendo as observações de acordo com os problemas. Por quê? Porque o nosso intuito é fazer a montagem do sistema. A gente não vai fazer a resolução desse sistema, a gente vai só montar esses sistemas, certo? Então, aqui a gente identifica a nossa primeira equação que nós encontramos, a segunda, e assim sucessivamente. Então, essa estrutura é padrão, ok? Então, isso já me serve de norte e orientação quando nós estivermos aí com a outra função relativa a esse contexto de movimentação, de velocidade de corda. A nossa terceira questão nos diz o seguinte: a equação da reta que passa pelos pontos 0 e 0 e 3 e 4, referente ao gráfico que nós vimos anteriormente, né? Então, aí a gente já pega essa informação do gráfico que nos foi apresentado para dar seguimento a esse conteúdo na terceira questão. Nós temos essa função apresentada, e aí a gente vai verificar se essa função u em relação a xt seria igual ao seno de px cosseno de πt. E se ela é a solução desse problema, certo? Se essa daqui é a resposta para esse sistema de equações que a gente tem. Então, aqui a gente começa a fazer as seguintes derivadas. Precisamos calcular as derivadas parciais, a segunda derivada de x, né, em relação a xt, e a segunda derivada de t em relação também a xt, certo? Então, a gente vai substituir nas EDPs e verificar se a identidade é obtida. A gente já identificou desde a aula anterior que essa identidade é obtida quando a gente consegue identificar valores semelhantes ao final do processo. Então, aqui a gente começa, obviamente, se eu preciso chegar até a segunda derivada em relação a x, eu vou inicialmente começar pela primeira. Então, nós temos aqui a nossa função original, seno de πx, cosseno de πt, e aí a gente vai fazer a derivada, lembre-se, preste atenção, que nós vamos fazer a derivada em relação a x. Então, eu só vou mexer no contexto que envolve x. Esse daqui que envolve o t, que não tem x, então nesse eu não mexo. Então, a derivação é justamente você pegar esse elemento para multiplicar aqui na frente. Então, a primeira derivada de x seria,
né? A gente tomba esse π aqui para frente, derivada de seno é cosseno, certo? Então, o resultado da nossa primeira derivada seria π cosseno de πx, cosseno de πt. Essa seria a nossa primeira derivada. Como ele solicitou que nós fizéssemos duas, vamos fazer a próxima. Então, agora nós vamos fazer novamente. Veja que aqui eu repeti a primeira derivada, que foi o que a gente acabou de encontrar, para que a gente soubesse quais seriam os próximos passos. Então, obviamente, eu vou derivar novamente esse primeiro elemento, ele vai tombar aqui para frente para multiplicar o π que nós já tínhamos. Derivada de cosseno é menos seno, ok? E aí a gente tem essa parte daqui, a gente simplesmente copia, a gente não mexe nela, o nosso foco é aqui, porque eu estou derivando em relação a x. Então, π vezes π é π ao quadrado, e esse sinal negativo que acompanha esse seno, ele vem aqui para frente do nosso π. Então, a nossa segunda derivada seria menos π ao quadrado seno, seno de πx, cosseno de πt. Então, essa daqui seria o primeiro processo referente à primeira e à segunda derivada em relação a x. Vamos agora repetir o processo, porém, a primeira derivada e a segunda em relação a t. Então, vamos começar aqui. Colocamos a nossa equação novamente, certo? Só que agora o nosso foco de atenção é nessa parte final. Por quê? Porque nós vamos fazer a derivada em relação a t, ok? Então, a parte inicial, que é seno de πx, ele vai ficar imóvel, a gente não vai mexer nessa parte. E aí a gente vê, então, esse π vai ser transportado aqui para frente, para o processo multiplicativo. Derivada de cosseno é menos seno, certo? Então, a gente ainda aqui podia fazer algumas organizações, mas eu vou fazer na sequência. E foi justamente esse aqui que a gente fez, certo? Então, agora, a gente tem a nossa primeira derivada. Eu deixei para transportar para frente essas partes, porque esse π, esse sinal de menos, eles têm que vir todos aqui para frente. Mas como eu ainda precisava fazer uma segunda derivação, eu preferi deixar onde está e transportar somente no final, ok? Então, aqui, obviamente, a gente vai, como eu vou fazer uma segunda derivada em relação a t, eu vou pegar o π novamente e vou trazê-lo aqui para frente e vou derivar de novo. Derivada de seno é cosseno, né? E π vezes π seria π ao quadrado. Então, agora, a gente vai pegar esse menos π ao quadrado e vai transportá-lo aqui para frente, que poderia ser o que eu poderia ter feito isso nesse estágio. Mas como eu ainda precisava fazer uma segunda derivação, eu achei que talvez vocês ficassem um pouco confusos, né? Desnecessário. Então, aqui, a gente finalizou as nossas segundas derivadas, realizamos o transporte desse menos π ao quadrado aqui para frente, e aí a gente tem como resposta final menos π ao quadrado, seno de πx, cosseno de π igual a t. Então, o que é que a gente observa? Quando a gente terminou a primeira, nós finalizamos a segunda derivada de x e a segunda derivada de t, nós encontramos os valores iguais, ok? Então, isso significa que essa identidade se identifica, não é isso? Então, depois que a gente faz essa verificação, que a identidade se verifica, por quê? Quando eu fiz as derivadas, a segunda derivada de x e a segunda derivada de t, nós encontramos resultados iguais. Agora, a gente vai fazer as verificações, a gente vai fazer as substituições de acordo com o sistema que nos foi apresentado. Qual é a substituição que a gente faz, né? Essa é a nossa formatação original. A gente vai fazer as substituições quando o nosso t for igual a zero. Na nossa primeira derivada, então, eu vou pegar a primeira derivada, também vou utilizar quando o nosso t for igual a zero. Vou pegar a minha formatação original agora quando o nosso x for igual a zero e a nossa formatação quando o nosso x for igual a 1. Então, aqui a gente faz as devidas substituições pelas letras correspondentes que nos são apresentadas no nosso sistema e a gente identifica essa verificação, certo? Então, por isso, a função U em relação a xt é igual ao cosseno de x mais o seno de t, e é a solução dessa equação, né? Então, dessa forma, a gente pode comprovar todo o processo que foi desenvolvido. Então, nós já fizemos um trabalho parecido com esse na aula anterior, né? Então, já fica um pouco menos complexo. Vamos agora para essa quarta questão. Uma corda vibrante de comprimento L
obedece à equação da onda, a segunda derivada de U em relação a X, a segunda derivada de T em relação a T, dividido por 4, onde esse X pertence de L de 0 a L, onde esse T seja maior que 0. Inicialmente, a corda de 30 metros de comprimento está em repouso e possui suas extremidades fixas. Ela é colocada em movimento por uma força F de X, onde nós temos essa operação para trabalhar, onde nós temos uma função x dividido por 10 para todo x pertencente ao intervalo de 0 a 10, e eu tenho também uma função de 30 menos x dividido por 20 para todo x pertencente ao intervalo de 10 a 30. Encontre a função uxt, que fornece a variação de deslocamento da corda com relação ao nosso tempo. Então, aqui a gente começa fazendo a organização dos nossos dados, onde o nosso L seria os 30 metros, que é a medida da corda. A gente tem aqui a nossa função original referente à questão da corda, onde esse A ao quadrado aqui vai ser substituído por 4, porque essa informação nós já tínhamos desde o processo anterior, da questão anterior que nós realizamos. E aí eu preciso identificar, eu preciso descobrir esse valor de A para poder aplicá-lo na minha função, porque a função da corda é essa daqui. Então, eu preciso saber o valor de A. Então, aqui a gente tem como descobrir o valor de A ao quadrado, que é 4, né? Então, obviamente, a raiz de 4 seria 2. Então, o meu valor de A seria 2. Então, aqui nós temos a função, a notação que nós realizamos quando nós trabalhamos esse conceito de corda, certo? Aqui a gente vai fazendo as devidas substituições, certo? Então, como o nosso valor de A aqui, a gente sabe quanto vale L, vale 30. O nosso valor de A a gente identificou que é 2, certo? Então, aqui eu tenho simplificado por 2, então a gente vai ter NPT dividido por 15. Então, essa daqui seria uma das funções que a gente vai começar a trabalhar. Quando a gente faz as nossas devidas substituições, né, o nosso L seria 30, nós vamos fazer a derivada de 0 até L, o nosso primeiro intervalo é de 0 a 10. A nossa função, a nossa primeira função apresentada foi x dividido por 10, seno, vai fazendo as substituições, fazendo a derivada, mais a segunda substituição, que é referente à segunda função, é isso? E essa segunda função, ela se apresenta no intervalo de 10 até 30, certo? E aí a gente repete e vai fazer as derivações. O que foi feito aqui? Aqui foi feito um desmembramento. Então, se eu tenho x sobre 10, então eu tenho 1/10. Esse 1/10 foi tirado, colocado em evidência, não é isso? E aqui a gente ficou apenas com o nosso seno de x, tá certo? Aqui foi feito o seguinte, também foi feito o desmembramento. Esse 20 tanto divide 30 quanto divide x. Então, ele foi colocado aqui em evidência, ó, tá vendo? Ele desmembrou cada uma dessas equações em uma só. Então, 30 sobre 20, que dá para a gente cortar o zero, ficar 3 meios. Aqui eu vou ter menos x sobre 20, que depois eu vou tirar menos 1 20avos para poder continuar o processo, certo? Então, aqui a gente observa como é o nosso processo de derivação. Derivada, eu vou fazer a derivada desse rapaz aqui, por quê? Porque eu estou fazendo a derivada em relação a x e ele tem x na sua estrutura, ok? Então, a derivada do seno é cosseno, nosso x aqui continua. A gente observa que os elementos inteiros foram transportados para fora, certo? E quando a gente faz essa derivada de NP dividido por 30, né? Ele fica invertido com o sinal negativo. Então, esses transportes aqui, ó, tá vendo? Foram todos feitos aqui para fora. E veja que esse 2/30avos que estava aqui fora, ele vai servir de um processo distributivo. Ele vai multiplicar esse aqui, ó, veja, tá vendo? Nosso primeiro. Ele também vai multiplicar o segundo e ele também vai multiplicar o terceiro, tá vendo? Essa multiplicação é como se nós estivéssemos realizando um processo distributivo com todos eles. 2/30avos foi multiplicado por 1/10, também foi multiplicado por 3 meios e também foi multiplicado por 1/20avos, tá certo? Eu aqui realizei também o processo distributivo,
de derivação, por quê? Porque esse elemento está acompanhado de x. Esse daqui, a gente não faz essa derivação central. Por quê? Porque ele não tem x. A gente só mexe nessa outra parte. Agora, vocês sabem que eu sou extremamente sincera com vocês em vários aspectos. Então, até esse momento do cálculo, eu consegui entender, consegui realizar. Mas, na sequência, eu não consegui entender quais foram os processos realizados pela professora. Então, esse 150 avos, né, esse 300 avos, ele vem justamente daquele processo multiplicativo que eu expliquei a vocês anteriormente, né? Quando a gente faz essa multiplicação de 2 30 avos pelos elementos. Então, eles vão ficar realmente dessa forma. Mas eu tentei demais, eu não consegui entender quais foram os demais processos realizados pela professora durante a sequência do cálculo, tá certo? Então, infelizmente, nessa sequência do cálculo eu não vou poder ajudar vocês. Eu coloquei a matriz de resolução, mas eu realmente não consegui entender, então eu não tenho condições de explicar a vocês o restante desse processo. Até onde eu fiz, como eu disse a vocês ali anteriormente, eu consegui entender quais foram os processos utilizados, mas a partir daqui eu não consegui acompanhar o raciocínio da professora, da tutora de vocês, infelizmente. E aí ele segue e finaliza dessa forma, tá certo? Então, vamos agora para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão, a gente consegue desmembrá-la e resolvê-la por completo. Então, uma função f de x em relação a xy é denominada harmônica quando satisfaz a equação de Laplace em todos os seus domínios. Verifique quais das funções abaixo é harmônica. Então, aqui a gente tem a nossa primeira função, onde eu tenho x ao cubo e elevado a menos 2x mais x ao quadrado cosseno de y. Essa é a nossa primeira função. E a nossa segunda função seria x ao quadrado e elevado a menos y mais y ao quadrado menos e elevado a menos x. Então, vamos começar a trabalhar, certo? Para que a gente consiga resolver essas funções, consiga resolver essa operação, a gente precisa fazer as derivações dessa função, utilizando e trabalhando com a regra do tombo, correto? Então, aqui, obviamente, eu vou fazer primeiro, certo? A derivada da nossa função em relação a x, ok? Então, a gente vai fazer aqui a nossa primeira derivada em relação a x. Então, eu vou fazer as derivadas, vou utilizar a regra do tombo para os elementos acompanhados de x. Então, o menos 2x aqui, ele vai tombar o menos 2, né, para cá, e ele vai vir aqui para frente desse y ao quadrado. Esse processo é relativamente simples, do mesmo jeito que a gente tomba aqui o nosso número 2 e fica 2 menos 1. Então, aqui a nossa derivada primeira em relação a x seria menos 2y ao cubo e elevado a menos 2x mais 2x elevado a 1 cosseno de y. Aí você pode até me dizer, professor, mas para que danada a senhora colocou esse x elevado a 1? Tão desnecessário, né? Mas aí eu preferi colocar, porque no próximo passo a gente vai ter que fazer uma segunda derivação. Né? Então, eu vou ter que fazer a minha primeira função com duas derivadas em relação a x e duas derivadas em relação a y para satisfazer a condição de Laplace. Ok? Então, por isso que eu preferi deixar aqui essa unidade. Olha, aqui nós vamos continuar, tá vendo? Ó, a gente vai continuar fazendo, agora a gente vai fazer o quê? A nossa segunda derivação em relação a x. Então, aqui eu coloquei a primeira função que eu encontrei, a minha primeira derivada, e vou, obviamente, derivar novamente, né? Para que a gente possa seguir o processo da segunda derivação. Então, esse menos 2 tomba aqui para frente novamente. Aqui, quem vai tombar aqui para frente é uma unidade, ficando no nosso x 1 menos 1, que é igual a 0, e todo e qualquer elemento elevado a 0 é igual a 1, então aqui vai sobrar 2 vezes 1 vezes 1, ok? Aí eu tenho menos com menos é mais, 2 vezes 2, 4x, perdão, y ao cubo e elevado a menos 2x mais 2 cosseno de y, tá?
Então, aqui a gente consegue ver todo o processo de desenvolvimento. Veja que aqui a gente está na primeira equação, fizemos a primeira derivada de x, a segunda derivada de x. Agora, ainda sobre a primeira equação, vamos fazer a derivada dessa função em relação a y e também a segunda derivada dessa função em relação a y, ok? Vamos iniciar. Então, aqui a gente continua, coloquei novamente a nossa primeira função, porque agora nós vamos derivar só que em relação a y. Então, a parte acompanhada de x a gente não mexe, o nosso processo funciona somente em y. Então, nosso y ao cubo, esse 3 tomba aqui para frente, fica 3 menos 1. Aqui, essa parte de x ao quadrado não mexe, esse y vai tombar aqui para frente, mas o nosso processo vai ser em relação a esse cosseno aqui, certo? O nosso y vai seguir nos acompanhando. O processo que nós vamos realizar de derivação é em relação ao cosseno, ok? Então, eu fiz aqui a regra do tombo com relação a esse y elevado ao cubo. Derivada de cosseno é menos seno. Isso aqui gera um jogo de sinal, que faz mais com menos, que é menos. E aí a gente fica na nossa primeira derivada da função em relação a y, com 3y ao quadrado e elevado a menos 2x, menos x ao quadrado seno de y. Essa seria a nossa primeira derivada. Vamos agora fazer a segunda derivada de y, ainda em relação à nossa primeira função. Copiei a derivada primeira, para que a gente possa ter ela como modelo, para poder continuar a nossa derivação. Como nós ficamos com o nosso y ao quadrado, tombo 2 aqui para frente, fica 2 menos 1. Derivada de seno é cosseno, então não vai interferir em sinal, nem em nada mais. Aí eu tenho 3 vezes 2, que são 6. 2 menos 1 é 1. Então, a minha derivada segunda seria 6y elevado a 1 e elevado a menos 2x menos x ao quadrado cosseno de y. Vamos agora, já que nós finalizamos as nossas duas derivações com relação à nossa primeira equação, vamos agora fazer as duas derivações também com relação à nossa segunda equação, né? Então, vamos fazer a derivada primeira em relação a x, a derivada segunda em relação a x, depois a gente faz a derivada primeira em relação a y, a derivada segunda em relação a y, ok? E aí a gente já ordena, a gente já sabe como é que funciona o nosso processo. Como eu estou derivando em relação a y, eu vou utilizar a regra do tombo para esse rapaz aqui. Esse menos x, quem tomba aqui para frente é menos 1. Então, aqui eu vou ficar com 2x, 2 menos 1 é 1. E aqui eu tenho mais com menos, menos. Então, essa seria a formatação da nossa primeira derivada dessa função em relação a x. E prosseguindo, nós vamos realizar agora a nossa derivada segunda. Então, a gente vai derivar novamente, né? Então, como eu tinha x elevado a 1, esse 1 tomba aqui para frente, vai ficar x elevado a 1 menos 1, que é igual a 0, que vai ficar a unidade aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes 1 e elevado a menos y, ok? E aí, no caso, como a gente também utilizou o processo de tombo aqui, fica menos 1, que gera um jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, essa daqui seria a nossa segunda derivada dessa função em relação a x. Então, nós concluímos as derivações da segunda equação que nos foi apresentada em relação a x, ok? Vamos agora realizar as duas derivações em relação a y, né? Então, quem está acompanhado de x permanece na sua posição original, o nosso foco é somente em y. Então, a primeira derivada, o primeiro tombo vai ser menos 1, ok? E aqui, quem vai tombar é o número 2, fica no 2 menos 1. Aí, aqui, quando a gente fizer a multiplicação, vai ficar menos x ao quadrado, e aqui fica 2y elevado a 1. Essa seria o resultado da nossa primeira derivação. Agora, a gente vai derivar de novo. Então, agora, tomba novamente para cá o menos 1. Quando eu faço o jogo de sinal, ele fica positivo, certo? E aqui, a gente faz a identificação também, tomba ele aqui para frente, vai sobrar daquele mesmo jeitinho, né? Y1 menos 1, que é igual a 0, certo?
Então, aqui, quando a gente for fazer as nossas devidas conferências, né, a gente identifica que a nossa derivada segunda em relação a x mais a nossa derivada segunda em relação a y, nos dá como resposta um resultado diferente de zero, certo? Isso faz com que essa verificação seja provada, a gente consiga realizar essa verificação do nosso amigo Laplace. E agora, na nossa sexta e última questão, nós temos as equações de Laplace podem ser escritas em coordenadas cartesianas polares, cilíndricas ou esféricas, dependendo tanto do número de variáveis quanto do sistema de coordenadas a ser utilizados. De acordo com o que foi dito, correlacione as duas colunas e assinale a alternativa que fornece a sequência correta. Nessa atividade, tinha aí uma sequência com o nome das funções para você relacionar. Eu achei mais fácil trazer já o nome relativo a cada uma dessas funções e trazer junto com isso um conselho para vocês. Nós trabalhamos essas coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas e esféricas em uma outra disciplina, se eu não me engano, numa disciplina referente ao período anterior. É interessante que vocês voltem e identifiquem a definição dessas coordenadas, ou seja, quais são as especificações e as regras quando essas coordenadas polares são cilíndricas, quando elas são esféricas e quando elas são simplesmente polares, certo? Quais são as especificações em relação aos seus ângulos de θ, aos seus ângulos, para que a gente consiga fazer a identificação. Nas equações que nos foram apresentadas, essa primeira equação que nós temos, ela é uma equação de uma coordenada polar. Essa daqui seria a base da nossa coordenada, certo? Essa daqui seria uma coordenada polar. Já quando a gente vai para o nosso segundo modelo, ela seria uma coordenada cilíndrica, certo? Porque aí nós temos aí um acréscimo de alguns raios, o posicionamento desses raios faz com que a gente consiga fazer essa identificação, tá? Mas aí são vários pré-requisitos que identifica principalmente o aparecimento e o posicionamento desses R's, desses senos, de θ, ok? E essa última que nós temos é uma coordenada esférica, tá certo? Então, cuidado com relação a isso. Volte para você identificar qual é a definição referente às coordenadas polares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Quais são os pré-requisitos que delimitam cada uma delas, certo? Para que você possa diferenciá-las. Porque aqui a gente não vai resolver nenhuma dessas equações. Eu preciso identificá-las. E eu só consigo identificá-las quando você identificar as especificações sobre cada uma delas. Então, aqui a gente finaliza o nosso processo sobre equações diferenciais, parciais e séries, certo? Então, bons estudos, boa avaliação.